Irmão, sabe assim aquela coisa que ao primeiro momento a gente fala, não, vai ser muito fácil trabalhar isso aqui, e a gente propaga que aquilo vai acontecer. E quando a gente vai encarar o que nós prometemos, aí começa a ser uma luta um dia após o outro. E quando a gente tem data marcada, é pior ainda, né? Às vezes eu falo daquilo que eu tenho vontade de fazer exatamente para que a minha palavra seja testemunha daquilo que eu pretendo fazer. E domingo passado eu falei que iria pregar sobre Sangar, e eu havia compartilhado com os irmãos apenas o texto, com os irmãos que vão trabalhar com o coral. E nós conversamos um tempinho e eu citei Sangar. E disse para eles que eu estava sendo movido por Deus para pregar algumas mensagens biográficas. E domingo à noite eu disse, eu vou pregar sobre um conhecido e um desconhecido. E o próximo vai ser Sangar. De verdade, irmãos, eu estou pregando hoje sobre ele porque eu falei domingo passado que queria pregar hoje sobre ele. Mas que eu tive durante essa semana inúmeras vezes vontade de mudar. Mas a Elda falou assim, pastor, cadê Sangar? Falei, não, Elda, é domingo que vem. Aí mais uma cobrança, né? Quer dizer, a Elda está esperando desde domingo passado, ela queria que eu falasse alguma coisa domingo passado. E então, irmãos, é aquela assim que a gente promete, depois de ver o custo da promessa. Mas foi um momento muito especial poder pensar em Sangar, que eu tenho a impressão que muitos irmãos estão sendo apresentados a ele hoje à noite. A maioria dos irmãos que aqui está não sabe ou não sabia nada sobre Sangar. Sangar foi um juiz que está lá em Juízes, capítulo 3, verso 31. Juízes 3, 31. A palavra do Senhor diz assim, depois do juiz que trouxe paz há 80 anos a Israel, depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Israel deveria ter desfrutado totalmente, plenamente, da terra prometida. Mas devido à inconstância em obedecer a Deus, em servir a Deus, e pela sua imitação da cultura idólatra deles, eles sempre tiveram um momento de fracasso na sua história. Israel tinha o hábito de virar as costas para Deus. Era só eles começarem a se estabelecer, eles viravam as costas para Deus. E sempre que eles faziam isto, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Então eles clamavam a Deus em arrependimento e Deus enviava um libertador, um juiz, que trazia a Israel libertação e dava a Israel um tempo de paz. Mas quando ele os libertava, eles eram obedientes a Deus somente por um período. Enquanto durava a atuação daquele juiz. E novamente Israel pecava, eles voltavam aos pecados de idolatria, de desobediência a Deus, de uma realidade distante do Senhor em vida, e Deus mais uma vez
o entregava nas mãos dos seus inimigos. Isso foi repetido várias vezes, e o livro de Juízes mostra-nos desta inconstância de Israel em obedecer ao Senhor e em servir o Senhor com inteireza de coração. Neste momento particular, há uma clara necessidade de libertação. O povo de Israel encontrava-se completamente à mercê dos seus inimigos, os filisteus. Sangar é mencionado apenas 2 vezes no livro de Juízes. No nosso texto, e lá em Juízes 5, 6 e 7. A história de Sangar parece quase ser uma história acidental. Mas em toda a história, Deus tem propósito. Esse momento de Israel foi um momento de profundo terror, de medo. Como eu já disse, os israelitas estavam sendo oprimidos pelos cananeus, em primeiro momento, sob o comando do rei Jabim. O rei Jabim dos cananeus tinha um exército poderosíssimo. E esse exército subjugou a Israel. Jabim desarmou os israelitas e os fez fracos militarmente. E os filisteus, aproveitando esta oportunidade de que Israel não poderia se defender e que era um povo guerreiro, invadiu também Israel e subjugou Israel, roubando-lhe, tomando impostos altíssimos, invadindo as suas aldeias, de tal maneira, irmãos, que os viajantes tinham medo de viajarem pelas estradas, pelas rodovias principais, por medo de ser assaltados, de serem mortos, de serem roubados de uma maneira que iria humilhá-los e dar-lhes uma condição precária de vida, mais do que eles estavam tendo. Então as pessoas abandonavam as suas aldeias na tentativa de evitar esses assaltos, estas roubalheiras, esses ataques que os filisteus faziam. Era um momento vulnerável para Israel. Israel não tinha armas para defender. E os filisteus tinham colocado sobre Israel a condição deles não terem ferreiros. Eles não poderiam ter ferreiros entre o seu povo, porque o ferreiro de guerra. Então os filisteus tinham impedido Israel de ter ferreiros no seu território. Israel então se tornou vulnerável. Não tinha nenhuma chance de lutar. Fora convencido pelos filisteus e por o rei Jabim de que eles eram inferiores. E eles colocaram isso no seu coração. A moral era baixa, eles se sentiam derrotados, eles se sentiam sem esperança, eles haviam perdido a confiança em si mesmos, e como haviam distanciado de Deus também a intimidade com Deus, onde a fé no Deus de Israel era apenas uma peça de museu, que pertencia aos seus antepassados. Da ferramenta que estava disponível, o nosso texto revela que Sangar matou 600 homens dos filisteus, e ele nos diz que ele fez isso com um instrumento de trabalho. A palavra de Deus não diz se ele fez isso num único encontro, num momento de fúria de Sangar contra a situação que estava acontecendo, ou se ele fez isso em vários momentos. Nós não sabemos os detalhes
dessa ação. Nós somos apenas informados que a arma de sangar era uma guilhada de bois. Uma guilhada não era uma arma. Era uma ferramenta agrícola de comprimento variado de 5 a 7 metros. É uma vara. Em uma extremidade, ela tinha uma ponta afiada que era usado para incentivar, assim, de uma maneira bem delicada, os bois que a pessoa estava dirigindo a se mover. Numa ponta tinha esse ferrão. E os bois normalmente não respondem igual cachorro a um comando de voz. Eles respondem numa cutucadinha na traseira dele, bem leve, né? Aquela picadinha bem leve, então o boi responde. A outra ponta dessa ferramenta agrícola era moldada como uma pá para limpar o arado. Então, numa ponta estava o ferrão, na outra ponta tinha uma pazinha, uma pá, que era para limpar o arado, com raízes, argila, que pegavam no arado. Lembram-se? Não é esse arado de trator traçado. Era um arado de tração animal. Então, ele limpava o arado com esse instrumento. No entanto, esse instrumento agrícola, nas mãos de Sangar, se tornou em uma arma letal e em um instrumento de libertação para o povo de Deus. Outros em Israel, outros israelitas, poderiam ter visto a necessidade de se libertarem da opressão dos filisteus, mas sentiam-se incapazes de fazer qualquer coisa sobre a situação. Mas, na verdade, irmãos, enquanto outros estavam esperando por Deus para que um milagre acontecesse, um livramento sem luta, sem envolvimento acontecesse, Sangar confiou em Deus para que Deus pudesse usá-lo com aquilo que ele tinha em mãos. O que nós estamos prestes a descobrir, irmãos, na vida deste homem, é que o livramento de Israel veio de mais um instrumento inesperado. Deus promoveu aquilo que ele queria promover através de um instrumento inesperado. A libertação estava prestes a acontecer a Israel por um homem que não era politicamente ligado, por um homem que não era de uma família rica, por um homem que não tinha um diploma universitário, por um homem que não tinha nenhuma experiência militar. No entanto, Deus escolheu esse agricultor para trazer libertação a Israel. E eu tenho 2 perguntas ao texto. E foi a partir dessas perguntas que eu busquei subsídios para dar corpo a essa nossa reflexão. Por que Deus escolheu Sangar para tal tarefa? Por que Deus escolheu esse homem, um agricultor, que tinha nas suas mãos um instrumento de trabalho, que ele tinha habilidade com aquilo? E a segunda pergunta: o que eu posso aprender com este homem, cuja biografia inteira consiste em apenas 2 versículos? E a partir dessa pergunta é que a minha angústia começou. O que eu posso aprender deste homem
que parece que a sua vida foi tão sem significação que o Espírito de Deus apenas deixou 2 versículos. A primeira realidade, irmãos, que eu encontrei para a minha própria vida foi esta: embarque no projeto de Deus diretamente de onde você está. Envolva-se naquilo que Deus quer fazer diretamente de onde você está. Olha ao seu lado, veja o que está acontecendo à sua volta, e embarque no projeto de Deus exatamente onde você está. E aonde estava Sangar? Qual foi o ponto de partida para ele? Ele estava vivendo em um tempo e em um lugar quando a sua vida e a sua propriedade e as vidas e as propriedades dos seus familiares, dos seus contemporâneos, estavam à mercê dos filisteus. Ele poderia ter visto a si mesmo como impotente e sem esperança diante da situação estabelecida. Mas ele não fez. Sangar não esperou pelas circunstâncias adequadas, satisfatórias. Sangar começou a partir de onde ele estava e com o que ele tinha em suas mãos. Deus, irmãos, é especialista em fazer do comum o extraordinário. Deus tem feito isto sempre. E uma das lições do livro de Juízes é que Deus coloca o seu espírito e move as pessoas a servi-lo apesar das suas fraquezas. Apesar do instrumento insignificante que eles têm nas mãos. A verdade é que todo o povo de Deus, em toda a história desse povo de Deus, todos nós somos fracos e limitados e precisamos sempre da intervenção de Deus em todo momento para fazermos aquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas. Sangar não esperou até que ele tivesse um exército preparado de milhares para liderá-los no campo de batalha. Eu e você não temos que esperar até que as coisas sejam mais convenientes, mais adequadas, antes de avançarmos. Nós devemos começar aonde nós estamos, irmãos. Sangar não estava satisfeito com o status quo, ou seja, com o estado atual das coisas. Ele olhava à sua volta e eu acredito que trazia ao seu coração um peso. Quando ele olhava seus inimigos, mandando no seu povo, escravizando o seu povo dentro do seu próprio país. Ele se incomodava cada vez que via o trigo do seu próximo sendo levado pelos filisteus. E às vezes até olhando da janela do seu sítio, da sua fazenda, e viu seus próprios bois sendo afugentados e levados e mortos pelos seus inimigos. É ruim, irmãos, o suficiente permitir que o inimigo nos bata, mas contentar em permanecer apanhando
é ainda pior. Sangar viu toda essa situação e ele não conformou diante de Deus pela situação que ele via. Sangar não lamentava. Não há nenhum registro, como até tem pouco registro sobre ele, de lamento. De dizendo, por que eu não vivi em outra época? Por que não vivi na época de Abraão, meu pai? Por que a história de fé... Não, ele não via isso. O que ele via, ele acreditava que Deus tinha algo melhor em mente. Ele viu as dificuldades. Ele sentiu na própria pele as dificuldades. Ele conseguia sentir o cheiro, detectar os seus inimigos. Ele percebia a vulnerabilidade do seu povo, a fraqueza do seu povo. Mas Sangar conseguiu ver mais do que apenas a sua situação e as dificuldades. Ele viu a mão divina que traria a vitória. Sangar possuía a convicção de que Deus usa as pessoas para realizar uma tarefa celestial. Ele conseguiu perceber isso. Pelo que ele fez, ele percebeu isso, que Deus usa pessoas para realizar aquilo que ele quer que seja realizado com uma finalidade, um propósito celestial. Não é preciso, irmãos, uma grande dose de fé para dizer, eu acredito que Deus usa pessoas. Mas Sangar prova ter uma grande dose de fé quando ele diz, eu creio que Deus pode usar-me. Irmãos, eu não sei vocês, mas à nossa volta, a situação não está fácil. Não está. E parece que nós, como servos de Deus, estamos olhando para isso e a gente acaba achando assim, somos ineficazes, somos inadequados, não tem como fazer como está para ver como é que fica, aí dos tempos mesmo, do jeito que está, Jesus vai voltar logo, e ainda bem que ele vem rápido, para que eu não morra. Mas, irmãos, eu preciso de acreditar que Deus tem algo melhor em mente para o meu tempo. Deus tem algo melhor para fazer comigo. Para trazer as suas realidades enquanto eu estou vivo, enquanto eu posso fazer alguma coisa. Eu preciso embarcar no projeto de Deus de onde eu estou. Muitos de nós queremos, eu preciso fazer um curso sobre isso, eu preciso ler mais a Bíblia, depois eu vou ser um evangelista, depois eu vou fazer aquilo. O desafio de Sangar é o seguinte, embarque no projeto de Deus a partir do lugar que você está. Acredite que Deus tem algo melhor em mente. E não só acredite que Deus pode usar pessoas, mas acredite que Deus pode usar você. Diga, Senhor, usa-me, eu quero embarcar no teu projeto a partir de agora. Dá nojo, irmãos. Começarmos a pensar para onde nós estamos indo enquanto sociedade. Enoja-nos. A nossa televisão nos enoja. A internet nos enoja.
Agora, Senhor, eu quero ser usado hoje, porque amanhã eu não vou ser. Amanhã vai ser a vez da Letícia e da Lívia, que é a geração posterior à minha. Eu quero embarcar hoje, Senhor, no projeto do Senhor. Segunda realidade, utilize os recursos que você tem. Embarque hoje, aonde você está, no projeto de Deus. Mas utilize os recursos que você tem. Sangar não tem uma espada ou uma lança. Mas ele não precisa de uma. Ele tinha uma guilhada de bois. A verdade, irmãos, é que nós não precisamos de um monte de coisa que achamos que precisamos para ter sucesso na vida espiritual, para trazermos à realidade aquilo que Deus quer trazer à realidade através de nós. Nós achamos que precisamos de um punhado de coisas, irmãos. E nós não precisamos do que achamos que precisamos para trazer à realidade aquilo que Deus quer trazer através de nós. Você pode não ter habilidades. Você pode não ter a educação que você acha que precisa ter para servir o Senhor. Mas você pode embarcar a partir de onde você está e empregar o que você tem em suas mãos para que Deus pudesse ou possa usar para fazer aquilo que Ele quer fazer. Eu gosto de Moisés, irmãos. Quando Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você precisa voltar ao Egito. Você precisa agora confrontar Faraó novamente e tirar o meu povo de lá. E aí Moisés começa a escorregar, igual o quiabo. Não é isso? Quem? Eu? Para, Senhor. Eu não tenho o que é preciso para fazer. Veja, eu sou gago. Eu já perdi, eu sou agora um matuto. Eu sou pastor de ovelhas. 40 anos, eu já perdi a prática. Não sei mais falar egípcio. Não sei mais falar nada. Eu perdi a prática, estou enferrujado. O senhor não está vendo? E aí o que Deus faz? Deus diz assim: Moisés, o que você tem aí nas suas mãos, Moisés? Ah, Senhor, eu tenho aqui um pedaço de pau. Isso aqui eu uso, isso aqui é meu instrumento de ajudar a subir um morro, de correr atrás das ovelhas, de matar cobra, de fazer isso, fazer aquilo outro. Isso aqui é um instrumento meu de pastor. Então Moisés, joga esse negócio no chão. Moisés jogou e imediatamente surgiu uma serpente do deserto. Aí Deus fala assim: Moisés, pegue-a pelo rabo. Irmãos, todos nós que sabemos como lidar com cobra, o único lugar que você não pode pegar uma cobra é no rabo. Porque ela lhe pica imediatamente. Ela vira numa velocidade violenta e lhe pica. Aí Deus diz assim: pegue a serpente pelo rabo. Ele a pega pelo rabo e no mesmo instante ela transforma na vara de pastor, de ovelha no deserto. E este instrumento pessoal de Moisés foi o que Deus usou para transformar o rio Nilo em sangue, para trazer grandes pragas sobre o Egito, para abrir o Mar Vermelho, para realizar milagres no deserto, milagres portentosos. Este instrumento de pastor não era muito, mas dedicado a Deus, tornou-se numa ferramenta poderosa. Deus pode usar qualquer coisa dedicada
e rendida a Ele como instrumento do seu querer e da sua vontade através da nossa vida. O que é que Ele está, aliás, o que é que você está esperando para usar aquilo que você já tem nas mãos? Não espere por circunstâncias ideais ou por suprimentos aparecerem no seu caminho milagrosamente. Porque talvez o que Deus quer usar para realizar aquilo que Ele sonha para você, como propósito de vida para você, já esteja na sua mão há anos. Sangar poderia ter dado várias desculpas. Ele poderia ter dito: Senhor, a última vez que eu chequei a lista de armas, eu não achei que aguilhão fosse uma arma. Não é. Aguilhão não é uma arma de destruição em massa. Ele poderia ter dito isso: Senhor, isso é meu instrumento de limpar o arado e de cutucar o meu gado para trabalhar, os meus bois. Ou ele poderia ter dito: Senhor, eu sou apenas uma pessoa. Eu não estou qualificado nem equipado para isso que o Senhor está me pedindo. A guerra nunca foi travada assim antes. Não há nos anais da história de Israel alguém fazendo isto com uma aguilhada de boi. Mas para o Senhor, irmãos, há sempre uma primeira vez. E aquilo que nós temos nas mãos, rendido ao Senhor Deus, Ele usa para a sua honra e para a sua glória. Mas Sangar não tinha a mania de se desculpar. Então, quando o inimigo veio e deixou que a sua aguilhada falasse e fizesse aquilo que Deus queria que fosse dito e que fosse feito. Em vez de esperar por uma arma melhor, em vez de dizer o que ele poderia fazer se tivesse mais pessoas no seu exército, ele simplesmente passou a servir e a trabalhar pelo Senhor, ou para o Senhor, com o que estava em suas mãos. Sangar simplesmente usou aquilo que ele já detinha em sua mão com habilidade. O que você tem em sua mão, que quando usado em obediência, trará glória ou glórias ao Deus eterno e trará libertação do povo de Deus no seu tempo. O que você tem aí em suas mãos? Que pode não ser o que Deus sempre usou, mas Ele pode usar a partir de você. Terceiro lugar, confie os resultados a Deus. Nós temos a mania, irmãos, eu tinha muito isso no coração, hoje eu não tenho mais, de pensar nos resultados. Qualquer empreendimento que eu ia fazer, eu ficava preocupado, do reino, da igreja. Eu ficava preocupado assim, o que vai vir como resultado disso que eu estou fazendo? Será que vai dar certo? Será que vai resultar em salvação? Será que... Eu tinha muito isso. Mas há muitos anos eu deixei de me preocupar com isso. Porque os resultados não pertencem a mim. Mas a minha obediência a Deus, sim. Fazer aquilo que Deus está exigindo de mim, isso é meu papel. Usar aquilo, embarcar no projeto de Deus, a partir do momento, do lugar onde eu estou, isso é meu papel. Usar aquilo que Deus tem nas minhas mãos, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, esse é meu papel. Mas os resultados virão do Senhor. Um rega, outro planta, mas o fruto vem do Senhor. Derrotar 600 filisteus
Irmãos, não eram pessoas, os filisteus eram maus, militarmente eles eram extremamente treinados. Matar 600 filisteus com a guilhada de boi é definitivamente uma realização gigantesca e portentosa. Quantas vezes, irmãos, deixamos de fazer algo para o Senhor porque nós concluímos erradamente com que o que nós temos não é muito? Quantas vezes? Quantas vezes nós deixamos de dar uma oferta porque achamos que aquela oferta não é muito? Quantas vezes deixamos de dar a nossa contribuição num projeto que está sendo realizado porque não é muito aquilo que nós temos a oferecer? Não pode ser muito pouco se Deus está envolvido nele. O pouco que Deus está envolvido se torna muito. Deus não está, irmãos, à procura de pessoas com capacidade. Deus está à procura de pessoa com disponibilidade. Pessoas que digam: Senhor, está todo mundo com medo dos filisteus, está todo mundo com medo de Jabe, mas eu quero dizer para o Senhor, eu estou aqui e acredito que o Senhor pode fazer libertação a Israel. O que uma pessoa pode fazer? Sangar era apenas um homem, mas com a capacitação do Senhor, termina-se o versículo assim: e também ele libertou a Israel. Ou seja, aquilo que Deus pretendia que foi feito através desse fazendeiro, através desse boiadeiro, através desse homem do campo, que dedicou ao Senhor a sua vida, embarcou no projeto de Deus a partir da sua fazenda e consagrou ao Senhor aquilo que ele tinha em suas mãos. Há uma história, irmãos, como aquela do Jim Elliot, dos pilotos da selva. Ô Elda, qual que é o novo nome dos pilotos da selva? Qual que é, Ana? Vocês ainda não chegaram aos 55, já estão esquecendo? É porque mudaram o nome do livro O Piloto da Selva. E eu quero desafiá-los a ler a história do Jim Elliot, irmãos. E os outros 4 que morreram no ministério. Leiam, procura a Elda, ela sabe. Ela tem lá no computador dela. E se você quiser comprar, ele é fininho, pode ler. Mas essa história que eu vou contar agora também é de outro missionário. É verdinho, mas mudou, Heitor. Isso, exatamente. Mas mudou, Heitor, agora não é mais piloto da selva. Ah, é o piloto da selva? Pronto, mas não é mais piloto da selva agora. As esposas deles mudaram o nome. Mas a história é a mesma, viu, irmão? Você tem o antigo, como Heitor tem, leia. Mas eu quero terminar contando a história que esse missionário contou. O ministério dele é entre as crianças famintas nas Filipinas. Ele trabalha com crianças. O nome dele é Bob Roberts. Ele é fantástico, um missionário que Deus tem usado de uma maneira muito especial. Ele conta a história das 6 pequenas conchas. Ele foi pregar numa igreja pobre, e ele diz o seguinte, abre aspas: o pastor da congregação na qual eu preguei despediu a congregação e eu, o pregador convidado, sentei-me para descansar um momento. Tinha acabado de compartilhar o meu fardo ministerial pelas crianças famintas nas Filipinas.
Quando olhei para cima, vi um menino de cerca de 7 anos em pé diante de mim. Fiz um gesto para que ele se aproximasse. Ele veio correndo, entrelaçou ambos os braços em volta do meu pescoço, em uma expressão inesperada de emoção. Quando ele afastou os seus braços reconfortantes, eu vi lágrimas em seus olhos. E eu perguntei, qual é o problema? E ele explicou, Jesus falou comigo hoje à noite, enquanto você estava dizendo sobre as crianças com fome nas Filipinas. Ele parou, olhou nos meus olhos e perguntou, você acredita que é possível Jesus realmente falar comigo? Sim, eu encorajei, vá em frente. E ele continuou animadamente. Quando você diz que gastava parte do dia, do seu dia, para alimentar uma criança e dar-lhe vitamina, eu pensei que eu também poderia ajudar a fazer isso. Mas eu não sabia como eu poderia ajudar. Foi quando Jesus falou comigo. Ele vagarosamente enfiou a sua mão no bolso e atirou em punho fechado e estava segurando firmemente a sua doação para o ministério. Ele estendeu a mão para mim, lentamente abriu a mão para revelar 6 pequenas conchas. Olhando para o seu tesouro com orgulho, ele disse, esta é a minha coleção de conchas. Não são lindas? Sua voz tremeu quando ele continuou. Eu acredito que Jesus quer que eu dê essas conchas para ajudar as crianças nas Filipinas. Com essas palavras, ele colocou as conchas em minhas mãos, em minha mão. Eu fiz uma oração de dedicação sobre aquela doação. Meu amiguinho cheirou as conchas, suspirou em um último adeus para o tesouro que ele amava. Algumas semanas mais tarde, falei em outra congregação sobre o meu fardo com as crianças, com o ministério das crianças famintas das Filipinas. Enfiei a mão no bolso, em meu bolso, retirei as conchas e compartilhei com aquela congregação o legado daquele menino. Ao final do culto, um homem se aproximou de mim e pediu para ver as conchas. Eu, felizmente, obedeci e as coloquei em suas mãos. Ele as segurou por um momento e depois disse, puxando o talão de cheque, eu gostaria de comprar essas conchas por $1.000. Meu amigo sardento pode nunca saber que a sua oferta sacrificial deu 400 refeições para as crianças nas Filipinas. Ele pode não ter entendido como o Senhor usaria o pequeno presente para alimentar aquelas crianças famintas. Mas ele sabia que Deus queria que ele desse o que ele tinha, e ele fez isso. E Deus fez o resto. Confie em Deus os resultados. O que você tem pode ser que em face da necessidade premente, parecer simplesmente insignificante. Mas a obediência pode torná-lo instrumento de
libertação e de ação de Deus em direção às pessoas. O que você tem? Havia milhares de razões pelas quais não poderia ter sido feito o que foi feito por Sangar e o seu aguilhão de boi. Mas com a ajuda do Senhor foi feito o que foi feito, e Sangar também libertou o povo de Israel. Deus, irmãos, está esperando por mim e por você, para embarcarmos no projeto dele a partir de onde nós estamos, para utilizarmos os recursos que nós já temos e confiar a ele os resultados. Nós não sabemos, mas ele sabe. E que Deus, queridos, nos abençoe de uma maneira muito especial.